Boa tarde! Já estamos em direto? Ainda não te vejo, vou aproveitar para fazer o costume. O costume nestas transmissões. E ocupa um bom tempo, porque ainda não chegaste. E, portanto, eu vou também aproveitando aqui este mesmo compasso de espera para fazer a operação da praxe. E agora sim, e sim também, já te vejo, Julieta, bem-vinda mais uma vez. Bem-vindo e bem-vinda quando chegares. Hoje vamos falar sobre narcisistas e o propósito. É o tema, é a frase que vai ocupar a nossa focalização, mais um ângulo, mais uma camada, mais uma demão que vamos procurar dar ao nosso entendimento sobre propósito de vida, individual ou nas organizações, sempre na ótica de expressarmos o melhor de quem somos, aquilo que verdadeiramente liberta a sua fragrância através de nós. E é isso que vamos fazer hoje. Narcisistas e o propósito. É um título assim tanto ao quanto e que parte de uma premissa errada logo para começar. E a premissa é esta, é definir a alguém ou a sua identidade, pelo menos na interpretação que possamos fazer ao constatarmos esta frase, de colocar um rótulo, uma classificação imediata e, em alguns de nós, imutável sobre aquela pessoa é isto, ou aquilo, ou outra coisa qualquer. Portanto, todos podemos ter e supostamente devemos ter uma função narcísica saudável a operar em nós. Agora, obviamente, não é aqui o significado que estou aqui a dar, não é exatamente este. Mas o convite que eu faço é que possamos considerar a expressão saudável da nossa autoestima, reconhecendo quando não o é, obviamente. E nós sabemos, pela ciência da psicologia, que, infelizmente, os transtornos narcísicos de personalidade são uma realidade. Há vários trabalhos sobre isso e há, inclusive, quem acredite e quem defenda muito bem a sua posição de que vivemos numa sociedade com uma cultura fundamentalmente narcisista, que incentiva expressões de individualismo e superficialidade que estão desconectadas de dimensões mais significativas e autênticas, e que esse mesmo narcisismo então representa um obstáculo à tal expressão autêntica de quem somos. E assim sendo, o que acontece então é a grande questão. Como é que vamos considerar isto de uma maneira que de facto seja produtiva, sem escamotear a realidade, sem negar que podemos já ter cruzado nas nossas vidas com pessoas que têm esta função de alguma forma desequilibrada e sofremos as consequências disso. Seja porque fizeram parte da nossa educação, seja na parentalidade, seja porque foram figuras de referência, ensinaram-nos algo, tiveram numa função, podiam ser professores, podiam ser educadores, podiam ser um ou dois dos nossos progenitores, poderiam estar numa posição de autoridade ou estar neste momento numa posição de autoridade relativamente àquilo que nós fazemos. E, portanto, a questão é como é que nós lidamos com estas pessoas que, para todos os efeitos, podem bloquear, sabotar, anular até a expressão autêntica de quem somos. E podemos viver isso na pele. E como é que podemos lidar também com o facto de, confrontados com um processo de autoconhecimento que tenha chegado ao ponto de sermos capazes de o reconhecer, de nós mesmos sermos os performers, os ativadores dessas funções menos saudáveis da autoestima. E, portanto,
A sugestão que eu te vou fazer agora é, em primeiro lugar, que concentres a atenção na tua respiração. E que faças 3 respirações profundas. Da mesma forma que vimos em transmissões anteriores, aproximadamente 3 segundos para inspirar. 2 segundos de suspensão e 3 segundos para expirar. E agora peço-te que tenhas à mão papel e caneta, ou se não tiveres, podes ir buscar, podes fazer um compasso de espera. Eu vou fazer um compasso de espera aqui, fazendo aqui algumas explicações adicionais. O que nós vamos procurar fazer, porque isto não é um trabalho de psicoterapia, como é óbvio, eu não sou qualificado, não sou um psicoterapeuta, nem psicólogo, nem psiquiatra qualificado para fazer trabalho específico sobre funções, disfunções de grau patológico de tipo narcísico, não sou, e portanto não é isso que vai acontecer aqui. O que vai acontecer aqui é vamos fazer um enquadramento em termos daquilo que é, lá está, a perspectiva propositada, da expressão autêntica de quem és, que vai procurar precisamente colocar o foco em como, no melhor daquilo que for perceptível por ti agora, passares a narrativa, passares a história das experiências que tenhas vivido ou possas estar a viver para níveis saudáveis em ti e na relação com terceiros, relativamente à forma como esses bloqueios, esses estrangulamentos podem acontecer. É isso que vamos fazer agora aqui. Certo? Eu vou-te perguntar, Julieta, já tens aí o papel e a caneta à mão para tomar notas? E tu que chegares, quando quiseres, se quiseres, podes começar a fazer o exercício no ponto onde o encontrares, ou então recuares a transmissão e acederes a todo o fluxo. Não é? E portanto aquilo que vai acontecer aqui é... Primeiro eu vou-te pedir que desenhes um símbolo de infinito na folha. É um terço da folha, vá. Um terço de uma folha A4, na horizontal, ou então no teu caderno, podes colocar o caderno, abrir, se é um caderno A5, de uma forma em que tenhas 2 páginas disponíveis, e então podes desenhar cerca de um terço, podes desenhar um símbolo de infinito. Estás a ver o símbolo de infinito? Desenhar esse símbolo. Muito bem. E agora tu sabes que do lado esquerdo do símbolo podes representar-te a ti e podes escrever eu, ou as tuas iniciais, se preferires, ou o teu nome. Certo? E do outro lado do símbolo, então agora vou-te pedir que em 15 a 20 segundos escrevas as iniciais ou o nome de uma pessoa que tu achas que se possa enquadrar naquilo que tu chamarias de representação narcísica na tua vida. Para não te chamarmos narcisista. Sim? Portanto, vais escrever o nome de uma pessoa do lado direito do desenho que acabaste de fazer. A partir de agora. Cinco segundos. E estamos. Ok, muito bem. Está escrito esse nome? Julieta, esse nome foi escrito? Essas iniciais? Bom, então o que vamos fazer é isto. Primeiro, vamos enquadrar
esse símbolo de infinito. Esse símbolo de infinito pode ser enquadrado, podes imaginá-lo como se estivesse posicionado ao longo de uma grande espiral que é a tua vida. E essa grande espiral que é a tua vida simboliza precisamente o teu percurso de evolução. O caminho que vais trilhando ao longo da tua vida, que tem regularidades cíclicas, já vimos noutras transmissões, não vamos agora entrar nestes pormenores. O que é importante agora é essa espiral, se quiseres fazer na outra parte da folha, uma espiral a sair do centro desse símbolo de infinito. Estás a ver o centro do símbolo de infinito? Tens o centro, precisamente. Então, podes desenhar uma espiral no outro terço da folha, acima do símbolo de infinito, podes desenhar uma espiral a avançar. E se quiseres, podes desenhar pequenos símbolos de infinito ao longo dos vários percursos da espiral. Certo? E o que é que isto representa? Estes desenhos que estás a fazer? Representam a evolução do teu símbolo de infinito na representação, no reconhecimento de que a relação com o outro, a relação com os outros, evolui. De que a relação com essa pessoa que tu escreveste juntamente contigo vai evoluir ao longo do tempo. Essa ou qualquer outra relação que possa acontecer. E obviamente pode acontecer que essa pessoa que está nessa espiral desapareça, por assim dizer, desse tipo de relação que está a ser representada, e outra pessoa, outras pessoas, ocupem o seu lugar nas várias pequeninas espirais que tu acabaste de desenhar, que são atualizações, pequeninas espirais não, pequenos símbolos de infinito, elipses, que são atualizações do tipo de relação, do tipo de integração que essa pessoa especificamente representa no teu propósito de vida, na expressão autêntica de quem és. E claro, na tua própria participação, no propósito de vida dessa pessoa. Daquilo que essa pessoa é, em termos da sua expressão criativa autêntica. E portanto, já desenhaste, vamos fazer um ponto de situação, já desenhaste a elipse, ou símbolo infinito, já desenhaste uma espiral que parte do centro dessa elipse, símbolo infinito, no segundo terço da folha, e foste lá posicionando então pequenas elipses que te recordam que essa relação que tu tens com essa pessoa que desempenha um papel narcisista, por assim dizer, está sujeita à evolução. Certo? E agora vamos refletir sobre porque é que essa pessoa pode bloquear o teu caminho, o teu percurso de vida. Porque é que isso pode acontecer? O que é que pode fazer com que essa pessoa tenha essas atitudes que tu consideras narcisistas? E então, se calhar, vamos definir um pouco melhor o que é o narcisismo. O narcisismo é uma expressão de autoimagem ao olhar para si mesma. Fixa em si mesma. Não é propriamente egocentrismo, porque aqui tem uma expressão mais superficial. E vem da primeira representação que nós conhecemos e que deu origem à formulação na psicologia moderna pelo Freud desta condição. E eu vou falar disto de uma forma muito genérica, porque, volto a dizer, eu não sou profissional qualificado, portanto estamos aqui a falar apenas das expressões minimamente funcionais de narcisismo. Se tiveres de falar sobre narcisismo a um nível patológico, deves procurar um profissional qualificado para o efeito. Aqui estamos a falar naquilo que nós sentimos que somos capazes de lidar a este mesmo nível. E continuando. Então, o mito de Narciso foi alguém que, olhando para o seu reflexo num lago, se apaixonou pela sua própria imagem. E então foi atribuída então esta designação à condição psicológica de gostarmos de nós, que num espectro desse gostar de nós, dessa autoestima, pode ser mais funcional, se pensarmos então naquilo que se chama o narcisismo saudável ou produtivo, que são duas categorias de narcisismo devidamente suportadas
pela investigação psicológica, ou nos níveis inferiores, cá abaixo, temos o nível do narcisismo patológico. São as pessoas que têm uma expressão bastante disfuncional dessa autoestima. E que expressões disfuncionais são essas da nossa autoestima? São aquelas em que bloqueiam o melhor dos outros. Fundamentalmente isso. São as pessoas que basicamente matam as expressões dos sonhos dos outros ou tentam fazê-lo. Podem não conseguir, obviamente, e esperemos que não consigam. Na realidade é sempre impossível matar um sonho, objetivamente, do lado de fora. Mas podem haver afirmações que em momentos decisivos são absolutamente destrutivas do nosso potencial. Mas agora aqui o teu comentário, Julieta, a lembrar da história do Narciso que o Eckhart fala várias vezes. Exatamente. Eckhart Tolle, que é um grande professor, um professor que eu aprecio particularmente, fala várias vezes sobre este mito. Porque é um dos lados da disfunção egóica mais frequente. Precisamente. Do nosso ego não funcional. Não é? E o ego não funcional é uma parte da nossa estrutura de personalidade que bloqueia o fluxo da luz da consciência através de nós, por assim dizer. Não é? Bloqueia o fluxo da nossa expressão criativa autêntica. E, portanto, como eu estava a dizer, nesse movimento elíptico da expressão de quem somos em relação com o outro, se olhares para o desenho que fizeste, há pontos de fixação ou de rigidez ou de bloqueio nesse mesmo movimento, nesse fluxo, nessa relacionalidade entre ti e o outro que tem comportamentos narcísicos. Certo? E, portanto, o que vai acontecer é vão existir impedimentos, vão existir estrangulamentos a isso e tu vais recorrentemente ter de lidar com eles. E, portanto, agora o passo seguinte do exercício, e antes de avançarmos, vejo aqui o teu comentário, Julieta, ouvi pela primeira vez da minha avó. Consigo deduzir porquê. Eu não entendi muito bem o contexto desse comentário, se quiseres depois enriquecer, talvez depois do passo a seguir do exercício. E então o passo seguinte do exercício, e eu vou-te pedir que voltes outra vez a concentrar a atenção na tua respiração. Se preferires também podes sentir a tua energia vital. Te concentres. E que agora, no próximo minuto, eu quero que para a pessoa que tu identificaste, anotes quais os principais pontos, fatores de bloqueio na tua expressão autêntica que advêm dessa pessoa, da tua perspectiva. Quais os principais pontos de bloqueio da expressão autêntica de quem és que advêm do relacionamento com essa pessoa? E vou pedir que o faças a partir de agora. Mais 15 segundos. Muito bem. Muito bem. Está? Então, estes pontos são os pontos que tu, penso eu, gostarias de transmutar, gostarias de resolver, gostarias de superar de alguma maneira. E eu volto a fazer a ressalva. Se algum destes pontos te devolver para uma dimensão
que tu, no teu melhor juízo, e estamos a fazer uma transmissão pública, portanto, todos os cuidados são poucos. No teu melhor juízo, não tens os recursos para lidar, por favor, consulta um profissional da psicoterapia e áreas conexas em quem confies ou quem possas confiar, de preferência que tenha uma especialização declarada neste assunto das personalidades narcisistas. Feita esta ressalva, esses tópicos que tu anotaste são os tópicos com os quais tu vais querer refletir quais são as melhores formas de lidares. Quais são as melhores formas de lidares com esses pontos? Certo? E essa será a terceira parte do exercício que irás fazer, mais uma vez, por ti, ao final do dia de hoje, se concordares fazê-lo na mesma altura em que eu mesmo vou seguir com a reflexão. Eu mesmo vou seguir com a reflexão relativamente a este exercício que estou a propor para mim. E, portanto, hoje, ao final do dia, o terceiro passo é este. Quando é que estes pontos são ativados? Certo? É que eu posso lidar com as ativações destes pontos de uma forma que seja significativa para mim e não voltando a lembrar aderente à expressão autêntica, criativa de quem eu sou. E a terceira linha deste último passo é, e podes fazer no topo, no terceiro segmento da folha, se não chegar mais folhas, voltares o espelho para ti. Porque está provado, através dos estudos, que existe uma componente de participação muito clara entre, por assim dizer, entre os agressores e as vítimas. Não é? Em termos dos papéis. E, portanto, o terceiro passo é de que forma eu tenho participado nisto e caso a resposta não tenha ficado clara no passo anterior, o que é que eu vou fazer o que é que eu posso fazer para melhorar esta circunstância? O que é que eu posso fazer para ativar as soluções? O que é que eu posso fazer para lidar com estes pontos de bloqueio? Certo? Portanto, quais é que são os pontos de bloqueio? Já tiveste a oportunidade de responder. Quando é que eles são ativados? E como é que eu posso lidar com os pontos de bloqueio? De que forma é que eu estou a participar nesses mesmos pontos de bloqueio? O que é que eu posso fazer para transformar em mim, no meu comportamento, para que esses pontos de bloqueio mais facilmente eu possa geri-los e ajudar a transformá-los no comportamento do outro. E, sem esquecer, obviamente, se eu percebo que estas dimensões são de facto dimensões que envolvem uma componente patológica, então envolver quem esteja devidamente credenciado para trabalhar com estas dimensões. E esta é a minha sugestão de exercício para ti hoje. Eu vou, mais uma vez, fazer ao final do dia este tipo de revisão e convido-te, claro, a que faças como já fizeram, já recebi partilhas de exercícios passados e eu convido-te a que faças essa mesma partilha. Que me envies, se quiseres, o exercício que fizeste. Certo? Desta vez, eu não vou partilhar o meu em troca, mas vou tecer algumas considerações lapidares sobre como podes avançar no caminho de libertares mais
da tua expressão autêntica em relação a este tema. Certo? E portanto é isto. Fazendo uma síntese das ideias que nós vimos aqui e como é que podes orientar da melhor forma. Portanto, vamos não esquecer que todos nós podemos ter uma função narcísica se conhecemos minimamente o conceito. Então podemos saber que esta função é uma função relativamente natural, por um lado. Por outro lado, infelizmente, a nossa sociedade também convoca expressões que não são tão funcionais assim de uma forma mais ampla. E basta andar pelas redes sociais. Basta termos lucidez e observar os comportamentos que acontecem amplamente nas redes sociais para reconhecer que o nosso narcisismo, que as expressões narcísicas em nós, nas redes sociais, facilmente podem resvalar para modos não funcionais dessas expressões narcísicas. O próprio ato de partilhar selfies, por exemplo, é considerado uma expressão narcísica por vários autores. E outro tipo de expressões que basicamente são, na verdade, pedidos de atenção que revelam várias das carências que podemos sentir na falta dessa mesma atenção. E, obviamente, nessas mesmas disfunções, como vimos no início também, a nossa educação, a forma como fomos educados, a parentalidade que tivemos, ou temos, e o exercício da autoridade por parte das figuras que foram representativas dessa mesma autoridade ao longo do nosso caminho de vida, não é? Incluindo relacionamentos íntimos que possamos ter nesta altura. Todas essas funções são passíveis de nos devolver isto neste momento. E foi isto que tiveste a oportunidade de ver no exercício e terás a oportunidade de ver se voltares a repetir o exercício. Ou se o fizeres agora, depois desta transmissão. Do visionamento que estejas a fazer deste vídeo. E portanto é isto. A proposta de hoje é esta. Que revejas de que forma é que os outros possam então estar a fixar, bloquear, sabotar o teu caminho. O que é que podes fazer neste momento a respeito disso mesmo? Refletires de uma forma muito prática com o exercício que acabaste de receber. E claro, se o desejares, partilhares comigo esses mesmos resultados. Ou aqui mesmo, nesta plataforma, através de uma mensagem que me queiras enviar, privada, obviamente, ou através de um e-mail para o julio@juliobarroco.com. Eu terei todo o gosto em fazer uma observação sintética no melhor da minha capacidade sobre como eu acho que podes levar a tua expressão autêntica de quem és, a que chamamos propósito de vida, seja num contexto individual ou num contexto organizacional, para a próxima etapa, para a próxima fase. É isso que eu me comprometo a fazer contigo. Se fizeres a tua parte, eu farei a minha. E por hoje é tudo. Amanhã vamos falar sobre começar do zero. Começar do zero. Vamos imaginar que aconteceu um corte na tua vida intimamente relacionado com a expressão criativa autêntica de quem és. E agora, ou esse corte pode vir a acontecer. E gostarias de ter uma visão mais clara de como podes começar do zero. O que farias para começar do zero? Vai ser sobre isso. Vamos nos encontrar aqui amanhã. Namastê. Tenha um excelente resto de dia. Até amanhã.